aí, galera, estamos começando mais um Estrela Cast, o podcast da Estrela Sônica. Para quem não sabe, a Estrela Sônica é um canal, uma equipe, né, de dublagem indie, focada em dublar jogos e séries feitas por fãs e séries focadas em jogos, etc. Coisas que não vieram para o Brasil e outras páginas não costumam dublar. A gente está fazendo aqui o nosso terceiro podcast, que a gente chama de Estrela Cast. E hoje vamos falar sobre as HQs do Sonic, um assunto que é até um pouco underground para a maioria, mas para quem se envolve é uma coisa fantástica, são muitas histórias muito boas. E recentemente uma nova empresa tomou os direitos do Sonic para começar uma nova série de HQs, que é a IDW. E nós vamos falar um pouco aqui sobre a IDW e sobre as HQs da arte. Mas antes eu vou apresentar o pessoal que está aqui da bancada do podcast. Temos conosco aqui o Caio Mascarenhas, que é o dublador do Silver. Se apresenta aí, Caio. Olá, pessoal, sou eu mesmo. Eu sou a dubladora da Blaze e muitos outros personagens, eu não vou mencionar isso. Mas... Passa a lista. Depois eu passo a lista dos personagens, enfim, né? Vamos passar para a próxima. Temos aqui o dublador do Jet, o Luca Andrade. Fala aí. E aí? Agora também temos aqui o Kitari, que é o dublador do Espio, do Infinity e... Bem, fala alguma coisa aí. Olá, eu sou o mais alto das montanhas e o mais forte das ondas. Ok. Tudo bem. E por fim, mas não menos importante, temos aqui o Otávio. Ele é especialista nas HQs, ele já leu todas as edições, ele sabe tudo, ele é uma enciclopédia viva das HQs. Fala aí, se apresenta um pouquinho, Otávio, e começa a falar sobre o que você tem a dizer sobre a IDW. Olá, gente, aqui quem fala é o Otávio. Alguns podem me conhecer pelas publicações que eu faço no Planeta Sonic, né? Eu sou o Azul 35 por lá. Mas, enfim, os gibis do Sonic são uma coisa que sempre estiveram presentes na mídia desde 93. A SEGA em si, né, ela sempre quis que o personagem tivesse uma presença forte, além dos videogames. E agora está começando a nova era, a era de DW Sonic. Aí já estão fazendo uma campanha forte, né? Começaram com 4 edições semanalmente durante o mês todo de abril, para começar a virar mensal de maio pra frente. Aí os gibis estão tendo aquela presença forte agora. E nesse clima do momento, a primeira edição foi lançada com bastante elogio de todos. Se eu não me engano, não, com certeza. A IDW ela também é conhecida por fazer HQs de MLP e Transformers, certo? Sim, e também as das Tartarugas Ninjas. Que na verdade é uma das maiores rendas da IDW no momento, os gibis delas. Sim. Recentemente foi lançado a primeira HQ do Sonic, a nova HQ do Sonic da IDW. E aí, o que você achou? Bem, eu gostei bastante dela. Ela realmente mostra porque o Ian Flynn é meu escritor favorito da série Sonic, né? Ele tem aquele punho firme sobre os personagens, a caracterização. Eu gostei bastante dela. E principalmente personagens como o Tails, que tipo, estavam tendo um desserviço. Verdade, o Tails ele tava muito largado na série Sonic. Tipo, a única personalidade que ele tinha era ficar com medo. Sim. Principalmente depois de eu ter jogado Sonic Forces, né? E ver como o Tails está sendo representado nesse novo gibi. É um ar puro mesmo. Tipo, o Ian Flynn consegue representar as inseguranças do Tails de uma maneira bem mais realista do que o Sonic Forces conseguiu. Realmente. Caio, você quer falar alguma coisa? Diga aí. Eu tinha falado, mas tinha travado, eu acho. Que não, eu ia falar que que eu não gostava, na verdade, muito do Tails na arte, mas não pela personalidade dele, mas era porque ele não tinha tanto protagonismo, assim, porque o coadjuvante da série de verdade na arte era a Sally, né? Então a Sally tava sempre do lado do Sonic, tomando o lugar que seria do Tails, que eu acho que ele ficaria melhor do que ela, no caso, na história da arte. É aquela história, tipo, quando alguém começa a namorar, esquece os amigos. Uau, ok.
Bem, pessoal, cada um aqui tem uma experiência diferente com os gibis do Sonic. Por exemplo, eu não costumo ler muito. Então, eu gostaria de saber, tipo, de cada um de vocês, começando pelo Caio, qual a experiência que vocês têm, no geral, com as HQs do Sonic? Velho, então, eu conheci as HQs provavelmente no ano retrasado, em 2016, em que... em 2016, que foi quando eu realmente comecei a acompanhar mais a série, porque até lá eu nem sabia que existiam HQs do Sonic. E aí eu soube que existia, mas eu não fiquei muito interessado. E aí depois eu entrei aqui na Estrela Sônica e não sei, acho que meu afinco por Sonic aumentou. E eu fui procurar as histórias, e eu gostei bastante das histórias, da arte e tudo mais. E é basicamente isso. Eu gostava das histórias da arte, apesar de ter algumas coisas que não são nem críticas, mas são coisas que eu faria diferente. E que eu acho, mas tipo assim, eu acho que as HQs, elas exploram um universo bem legal, assim, que é algo que eu sinto falta nos jogos de hoje. Entendi. Uma observaçãozinha nada a ver. Você falou ano retrasado 2018. Você é mesmo Silver, hein? Perdoa. Eu não consigo saber sobre esse tempo. Bem, Rápido, me diga o resultado da Mega Sena em 2020. Mas e você, Carol? Qual a sua experiência? Eu não tenho, pra falar a verdade, eu não tenho quase experiência nenhuma com as HQs. Antes de entrar pra Estrela Sônica, eu era mais ligada mesmo nos jogos do Sonic. Eu sabia da existência das HQs, mas eu nunca tinha parado pra ler. Quando eu entrei pra Estrela Sônica, pouco depois do Júnior criar ela e tudo mais, foi surgindo membros que gostam das HQs, e a gente começou a ter a ideia de fazer dublagem, tipo, pegar as HQs e fazer a voz para elas, dublagem, e foi onde eu comecei a entrar mais no universo. Eu ainda não parei para ler, até porque são muitos arcos, e eu não sei qual. Já me recomendaram, tipo, da onde começar a ler, mas eu ainda não tive muito interesse em pegar para ler. Mas essas da IDW estão me chamando bastante atenção, eu acho que eu vou tentar acompanhar. Basicamente, tudo que eu sei sobre as HQs é o que a gente acabou pesquisando para fazer as dublagens das HQs em si. Mas, enfim, eu também gostaria de saber do Luca, qual é a sua experiência com as HQs, no geral? Eu também não sou muito de ler. Nossa, a gente tá dando um ótimo exemplo para as pessoas, tipo... A gente não lê, vocês não deviam ler também, ler é chato, não deviam. Mas a minha experiência com as HQs também foi tipo, é basicamente a mesma história, tipo, eu sei que elas existem, eu quero parar um dia pra ler todas elas. Não encontro tempo e eu tenho muita preguiça, então o meu maior contato com as HQs mesmo foi esses vídeos de dublagem no YouTube, onde os americanos pegam as HQs e dublam elas. Então, o que eu sei das HQs é mais daquilo. Então, foi daí que eu, inclusive, tirei a ideia da gente, mais pra frente, começar a dublar algumas HQs, alguns arcos delas, aqui pro canal. Foi você que deu a ideia, certo? Na verdade, eu junto com o Kitari. Nós dois que tivemos a ideia ao mesmo tempo. Exatamente. Uma coisa, só pra, tipo assim, voltar de novo. Vamos falar, tipo, a estimativa de provavelmente quantas HQs a gente leu pra o pessoal ter uma ideia. Eu acho que provavelmente eu li umas 30 HQs. E, minha estimativa é essa. E você, Luca? Bom, como eu disse, eu assisti mais HQs do que eu li. Então... talvez mais ou menos o mesmo número que você, mas só que em forma de vídeos. Eu realmente não sei. Eu vi muito picotado, sabe? Um pouquinho de tudo. Então, o meu conhecimento sobre HQs é muito partido, é muito isolado. Olha, eu acho que no meu caso eu posso contar o número de HQs que eu li, justamente porque eu tenho elas no PC na época que a gente ficava lendo aqui na Cal. Então eu vou contar e depois eu falo. Kitari, qual que é a sua experiência aí com as HQs no geral? Tanto a arte, a vídeo e Bom, no começo, acho que em 2012, 2013, eu sempre me interessei em ler mais HQs. Não era ler HQ, tipo,
conhecer mais sobre Sonic em geral. Eu fazia parte de vários, como eu posso dizer, vários grupos de Sonic no Facebook, aí um deles, tipo, os grupos postaram lá, terminamos de traduzir tal HQ, não sei o que. Aí eu, que negócio é esse? Aí eu fui ver lá, aí eu não queria baixar. Aí eu comecei a ver um pouco mais sobre as HQs, e eu vi que o Sonic tinha um crossover com o Mega Man. Então eu fui procurar e não tinha traduzido. Eu fiquei, por que eu não tenho traduzido? Quer dizer, hoje em dia, se você procurar, tem traduzido. Mas naquela época não tinha traduzido o crossover do Mega Man ainda. Então eu fiquei, cara, como é que eu vou procurar? Como é que eu vou achar? Aí eu simplesmente baixei um torrent mó pirateado em inglês, daí o bagulho tudo bagunçado, tipo, eu tentando ver as páginas lá. Aí os únicos personagens que eu conhecia mesmo era o Mega Man, o Sonic, o Proto Man, o Bass. Aí só depois eu fui ver que, tipo, depois de eu acompanhar as HQs do Sonic, eu fui ver que tinha as HQs do Mega Man com vários personagens originais, como a Quake Woman e tal. Aí eu fui ver e, tipo, pra acompanhar mesmo as HQs, eu fui passar na Estrela Sônica mesmo. Tipo, quando a gente foi começar a ler HQ em Cal, eu, tipo, comecei a acompanhar com vocês, vários arcos e tal. Acho que pra maioria aqui foi assim, quando eu tô pra Estrela Sônica que começou a ver, assim. Mas, agora, quero saber um pouco da experiência do maior experiente nas HQs. Diz aí, Otávio, como começou? Experiência do maior experiente. Minha experiência com as HQs basicamente está ligada ao Sonic em si, a série Sonic. Eu conheci o Sonic através de Sonic Satan, o desenho animado de 93, através de fita VHS, lá em 2005 por aí. Caraca, VHS. Meu pai veio com uma fita VHS Sonic Satan, era tipo, eu lembro do nome até, Sonic e as Pedras do Poder. O Sonic tem aquela voz de Mickey Mouse, do Obederan Jr. Eu estou esperando! Esse é mesmo. Aí eu, ao ler aquela... Não. Ao assistir aquele VHS, né, eu fiquei bem interessado, porque, tipo, era a primeira vez que eu tava conhecendo o Sonic, né. Aí eu vi aqueles personagens e tudo mais, eu fiquei interessado. Mas aí eu, tipo, saí tentando comprar mais VHS, procurando mais de Sonic. Não tinha acesso à internet ainda naquela época. Aí eu, tipo, não sabia que ele era personagem de jogo. Eu achava que era, tipo, só um desenho animado. Aí, depois disso, né, eu fui aprendendo mais e mais. Até, eventualmente, eu descobri que, tipo... os gibis do Sonic continuam a história de Sonic Satan. Aí eu, o quê? Sério? Aí eu, nossa. Aí eu decidi, bora ler essa coisa. Aí eu, lá em 2008, por aí... Eu literalmente acho que parei quase tudo que eu tava fazendo, tipo, eu matei até algumas aulas até no colégio pra ler tudo de vez. Tipo, eu matava a aula, ou eu dizia assim pra minha mãe, eu vou lá estudar no meu quarto e tudo mais, mas eu abri o computador pra ler o gibi do Sonic. Aí eu comecei lá, edição 1, 2, 3, 4, 5, aí eu li a do Knuckles, li os especiais e tudo mais. E acho que tipo, fiquei meio dia com o gibi lá por 2009. Aí eu fui acompanhando o gibi toda vez, né, mensalmente. Acompanhei todos os arcos e por aí vai. Se é pra quantificar quantas edições eu li, acho que facilmente passei das 400. Nossa. Porque eu também li os gibis da Fleetway. Nossa, Então, o que são esses gibis da Fleetway? Os gibis da Fleetway? Basicamente, a SEGA, querendo expandir o mercado do Sonic, fez com que o Sonic também tivesse uma presença em histórias em quadrinhos lá no Reino Unido. Mas eles não queriam fazer necessariamente republicar os da arte. Eles queriam que fizessem algo mais local. Aí com isso surgiu os gibis britânicos do Sonic, né? O Sonic the Comic. E lá tiveram histórias únicas e exclusivas e deram origem a alguns personagens meio reconhecidos por alguns fãs, outros não. Tipo Techno the Canary, Porky Lewis e o Johnny Lightfoot.
E alguns memes também, tipo aquele Super Sonic maluco, biruta. É, né? Mas sendo que acho que o maior coisa de Fleetway que todo mundo reconhece, qualquer fã reconhece, é o Super Sonic deles. Gente, eu não sei do que vocês estão falando. Que Super Sonic é esse? Não, é que o Fleetway, né, pra dar uma variada no assunto, eles decidiram que tal a gente pegar o Super Sonic e fazer ele ser tipo um paralelo do Hulk. Aí, quando o Sonic costumava virar Super Sonic no gibi da Fleetway, era tipo uma personalidade maligna do Sonic que gostava de destruir, provocar caos e queria aferir todos os seus amigos. Sim, no caso, é muito bizarro. O Sonic, ele fica, tipo, ele fica amarelo, com os olhos vermelhos, como ele é, só que ele fica com os espinhos todos arrepiados, e os olhos parecem do pica-pau biruta, ele fica com os dentes, tipo, afiados e maluco, com cara de monstro. Gente, o que é isso? É uma loucura, Sim, cara. parece um vilão de um filme dos anos 50. Sim, verdade, parece muito. Véi, que sinistro, que sinistro. Parece até o Sonic Contra Z, só que amarelo. E oficial, de certa forma. É até uma interpretação interessante, né? Porque, tipo, uma coisa que eu gosto de Sonic é porque, tipo, tem tanta ideia diferente, né? Tipo, tantas variações, que tu acaba vendo quase de tudo um pouco. Sim, verdade. Eu não consegui encontrar aqui as minhas HQs, então eu não sei quantas eu li, mas foram poucas, certamente menos de 20. Em comparação, o Otávio leu quantas? Quantas vezes você acha que você leu já? Eu decidi recontar as coisas e eu acho que, tipo, chega a uns 400, contando só as publicações da Archie, né? Meu Porque além do Sonic the Hedgehog, né, que teve 290 edições, também teve Knuckles the Echidna, também teve Sonic Universe, também teve os especiais, as minisséries, tudo mais. Cara, eu quero muito fazer a conta. De quantas HQs você leu? Peraí. Quantas da arte tiveram? Quantas da Archie? 400, né? Que você... Quase 400. Ou deu 400 ou chegou perto de 400 de bicho de Tá, Sonic. vamos tentar manter o número redondo. Aí teve a da Fleetway, que são quantas HQs? Os da Fleetway, eles pararam na edição 224. Tá. Tem mais o quê? Tem a do... Aí, mas a Sonic Universe eu já contabilizei junto com os da Archie, né? Porque, tipo, na da Archie eu contei as 290 de Sonic the Hedgehog, mais Sonic Universe, mais Knuckles the Echidna e tudo mais. Quais são as outras? então o número é isso. Assim, 400 da arte e 225 em geral da Fleetway. Não, 224. Ok. o cara leu mais ou menos 620 e poucas HQs. Sim, você lê 624 HQs. Véi, há quanto tempo você lê isso? É tipo muito tempo, né? Eu desperdicei muito tempo da minha vida lendo de Sonic. Deus. Você não faz ideia o quanto eu faço. Você diria que você gosta mais das HQs do que dos jogos? Eu diria que gosto mais, sim, das HQs. Eu sinto que eles procuram ser mais ousados com as histórias. Porque o dos jogos, principalmente acho que de Sonic Colors pra frente, as coisas estão mais estagnadas. Isso eu também tenho que concordar. Eu também tenho que concordar com isso. Eu gosto das HQs, principalmente por eles tentarem ser ousados e tentarem fazer histórias originais. Tipo, tem várias histórias nas HQs do Sonic que, por exemplo, eu sempre quis ver em algum jogo. Sim. E com isso a gente pode começar a falar sobre as histórias da arte. Vamos começar a falar sobre o que a gente acha da história da arte. Eu, particularmente, acho que a arte, assim, as HQs no geral, elas têm muito mais liberdade para explorar a personalidade e o universo dos personagens, e por isso, tipo, eu acho muito legal esse lance de ter gibis do Sonic. Uma coisa que eu posso dizer que eu gosto bastante dos gibis do Sonic é que eles pegam chances. Eles tentam levar os personagens a direções que normalmente a gente não vê muito. Tanto que, tipo, o próprio conceito de Eggman vencer, né, que, tipo, foi o grande lance de Sonic Forces, rolou bem antes no gibis da Archie, a edição 175, que acho que, na verdade, é uma das mais famosas, acho que todo mundo conhece. Qual?
é aquela que tem na capa o Eggman escuro assim, segurando o Sonic através de correntes. Tu deve ter visto a imagem, pelo menos. Assim. Vi, eu assisti. Esse foi um dos arcos que eu assisti, entre aspas, no YouTube dublado. Eu vi Assim, as esse. dublagens americanas. Sim, é. Velho, essa HQ é muito boa. Eu adoro a luta do... Eu gosto muito de como o Eggman tá muito malvado nessa HQ. Sim, uma coisa que eu achei sensacional nessa edição é que, tipo, normalmente quando a gente vê o Sonic lutando contra o Eggman, é o Sonic fazendo piadas, distraindo o Eggman e aproveitando isso pra atacar ele. Mas aí dessa vez é o Eggman que tá, tipo, humilhando o Sonic com os ataques verbais. Sim. Ele tá muito, tipo, maligno na cara dele nessa edição 175. É, tipo, muito boa. Outras histórias que também são bem reconhecidas pelos fãs, né? Que muita gente também gosta. É o Treasure Team Tangle. Ah, eu ia falar sobre isso agora. Eu ia falar que eu gosto muito desse, porque, tipo, ele traz muitos personagens pra uma confusão, sabe? Tipo, me lembra um pouco aquelas confusões de desenho animado, onde todo mundo cai na porrada e fica aquela fumacinha só saindo braços, sabe? Tipo, é muito legal porque todo mundo se envolve ali com a coisa e fica todo mundo caçando a esmeralda, tipo, me dá, e passa por outro, não, me dá. É muito louco. E é legal que não tem o Sonic nessa... Era exatamente isso que eu ia falar. Uma coisa que eu gosto também dos gibis do Sonic é que eles costumam também fazer umas histórias onde nem o Sonic tá presente. Tipo, mostra o quão bom os personagens estão. Sem necessariamente ter o Sonic presente. Isso é ótimo, eu acho isso muito bom, porque não precisa estar o protagonista sempre ali para o universo funcionar, sabe? Sim. Exatamente. E tipo, falando nisso, Otávio, poderia me falar mais um pouco sobre os personagens que apareceram, que são exclusivos das HQs? Sim, uma coisa que bastantes fãs notam, né, das HQs é que tem alguns personagens que são exclusivos a elas. Um dos principais que a gente pode separar, assim, né, que muita gente conhece, que virou até meio que mainstream, meio mainstream até, é o Scourge. Muitos conhecem o Scourge, não conhecem? O Luca, ele vai dublar o Scourge quando a gente fizer as HQs. Fala aí, Scourge. O próprio conceito... E precisa ser dito algo sobre mim? Desculpa ter interrompido aí. Sem problemas, agora você só tá na minha lista negra, mas tudo bem, cara. Depois a gente resolve. O Scourge é baseado num conceito que é bem famoso até nos gibis, né? Tipo, bora introduzir uma versão maligna de um personagem já conhecido que veio de um universo paralelo. Mas que, tipo, eu gosto da maneira como executam essa ideia. O Scourge, ele tem aquela presença que, tipo, nossa, esse cara é um desgraçado, mas eu meio que estranhamente gosto dele. Ele tem esse tipo de presença. São aqueles vilões que você odeia, que você ama odiar, sabe? Você O Coringa, por exemplo. Sim. A melhor coisa de todas, na minha opinião, também foi na Sonic the Hedgehog 195, onde o Sonic dá aquela tapona na cara do Scourge, dá aquele discurso porque ele é ruim. Eu adorei aquele momento. Nossa, eu nunca vi esse, vou procurar depois pra ver. Também nunca vi esse. Sim, eu também. Qual é a edição que você falou? 196. Massa. Tipo, o Sonic faz um discurso que, tipo, cala a boca do Scourge, literalmente. Ele sai humilhado depois dessa. Inclusive, agora a gente podia até puxar pra um assunto que tem a ver, que é o quê? Uma discussão que eu vi rolando muito por aí, porque como a IDW, ela vai, né, é outro universo agora, de novo, tipo, é o Sonic ainda, mas eles tiveram que resetar tudo, nada que aconteceu na arte vai acontecer na IDW e nunca aconteceu. Então, é um universo totalmente novo e eles tiveram que meio que apagar e destruir, de certa forma, todos os personagens que a arte já tinha criado e começar tudo de novo, só com basicamente o Sonic, o Tails e a galera que já está nos jogos. E aí, rolou muita discussão, porque muita gente, tipo eu,
acha que as HQs seriam melhores? Não, mas eu acho que elas seriam mais abertas ao público se não tivessem personagens exclusivos e sim fossem todos dos jogos o tempo inteiro, entendeu? O que vocês acham? Bem, Vocês acham que eles adicionam Deixa a eu história de jeito explicar do meu bom? ponto de vista disso. Eu pensei aqui, tipo, em aparecer. Só que eu acho que seria muito saturado, mas tipo, aparecer personagens nas HQs e eles fizerem aparições nos jogos, tá ligado? Em vez do oposto. Ah, sim. Tari queria falar alguma coisa sobre a arte? Me fala aí, Tari. Bom, eu queria falar uma coisa peculiar da arte, que no desenho dos anos 90 do Sonic, o Sonic Saturn, melhor falar Satan do que Satan, né, porque vocês já sabem, o Sonic ele tinha seu próprio grupo de amigos, que era os Lutadores da Liberdade. E os Lutadores da Liberdade, curiosamente, estão nos quadrinhos e passaram por diversos redesigns. Principalmente a Bunny e a Sally. Tipo, eu particularmente, eu não gosto muito do design da Bunny do pré-reboot. Porque, na minha opinião, é muito sexualizado. Assim como a Sally. Entendi. É verdade. Eu não acompanhei muito os Lutadores da Liberdade, então eu não conheço todos os designs dele. Mas O meu design favorito da banda é ela cowboy. eu gosto, eu acho legal. Esse é justamente o que eu mais odeio. Não, é que tipo... Ô, gente, o que você acha eles deviam estar ou não na DDW? Kitari, você acha que tipo, a Bunny estaria bem na DDW? Por exemplo, os Lutadores da Liberdade, você queria que eles estivessem ou não? Eu gostaria da presença dos Lutadores da Liberdade, mas eu tenho uma ideia melhor de para que direção levar os Lutadores da Liberdade. A minha sugestão é separar o Sonic em si do grupo dos Lutadores da Liberdade. Não fazer o Sonic ser uma parte deles. Fazer ele ser aquele agente independente que ele sempre é. Correr por aí como ele quer. Os Lutadores da Liberdade, nesse caso, seriam tipo um grupo de amigos que ele ocasionalmente se esbarra. Que nem os Chaotix são, por exemplo. Pô, E você, Kitari, o que você acha? olha, eu acho que os Lutadores da Liberdade, se eles estivessem na IDW, eu acho que eles funcionariam. Principalmente porque se eles forem fazer um design, tipo, fazer uma mescla do design da Sally com a antiga Sally, ou com a Bunny da Bunny Cowboy lá, por favor, que não seja que nem aquele design que, meu Deus, é tudo humanizado, tudo horrível do Steve Butler, pelo amor de Deus. Ou Ken Penders, porque o Penders também fazia um pouquinho disso. Mas o culpa é dele. Uhum. Luca, o que você acharia, tipo, dos Lutadores da Liberdade, na IDW? Bom, eu sinto que eu não sei o suficiente pra argumentar muito, mas eu gosto deles. Tipo, eu gosto deles como grupo. Eu gosto da Sally, eu gosto da Bunny. A Sally, a Bunny e a Nicole são provavelmente os três que eu mais gosto, que eu mais me importo. Verdade, Então, eu esqueci de comentar sobre Esqueceu da Nicole, cara, que vacilo. Desculpa, posso comentar sobre a Nicole aqui? Tá, vai. Tá, no caso, a Nicole, eu gosto dela principalmente porque no desenho ela era só um computador. Hoje não, né? Atualmente, antigamente, ela começou a virar um ser vivo. Ela começou a virar um ser vivo, ter rosto, aparência. Sim. E o primeiro design dela foi tipo um vestido roxo, aí depois no reboot virou uma roupa parecida com a da Blaze. O que levou a esse negócio? O que levou a Nicole virar virar de um programa de computador para tipo um holograma, sabe? Eu nunca vi esse arco, sabe? Saquei. Quando ela virou um Lince? Exatamente. Foi na edição 150. A ideia de, na verdade, fazer a Nicole aumentar como personagem já estava sendo meio que explorado nos gibis da arte. A primeira vez quando algo desse tipo parecido aconteceu
Foi precisamente na edição Sonic the Hedgehog. Creio que tenha sido na casa dos 40, 140, 141, 142, 145, eu diria. Não tenho certeza, mas sei que foi por aí. Onde acontece uma história onde a Célia e a Nicole trocam de corpos. Aí a Nicole tem aquela experiência de tipo de ter um corpo e tudo mais. Aí eles foram expandindo esse conceito. É interessante. Tipo, é interessante porque geralmente quando eu vejo essa coisa de trocar de corpo, é uma coisa normalzinha. Mas nesse caso não, ela teve a experiência de ter um corpo de verdade. E depois que ela voltou pro dela, tipo, ela quis prosseguir com isso, quis ter um corpo real, sabe? Eu achei interessante. Mas eu queria que o Luca terminasse aí o raciocínio dele sobre os lutadores da liberdade na DW. Continue. Não, na verdade eu não tenho muito mais pra me estender, não. Eu realmente gosto muito deles, eu acho que eles... muita gente... foi uma das primeiras perguntas quando eles anunciaram a parceria com a IDW, foi uma das primeiras perguntas. Os lutadores da liberdade vão estar na IDW, tipo, até hoje muita gente ainda manda e-mail, tipo, mensagem pras pessoas, e já foi confirmado que eles não são planejados. Tipo, nesse primeiro ano de 2018 eles não vão aparecer. Foi isso que eu acho que o Ian Flynn foi ele que disse isso. Mas que isso não é um não. Isso não quer dizer que eles não apareçam. Eu acho muito provável que talvez eles sejam... Como é que eu digo isso? Porque, tipo, eles façam referências a eles aí no final desse ano, tipo, no final do primeiro ano aí da IDW, talvez eles façam pequenas referências, deixem algumas pistas que, realmente eles vão voltar e etc. Mas eu gosto deles, eu toda vez que eles estão envolvidos, eu confesso que eu fico mais interessante, principalmente se for uma dessas três que eu falei. Então, por mim tudo bem, tragam eles de volta, mas tentem não deixar só focado neles, tipo, as pessoas gostam dele, vamos só fazer fanservice, vamos só focar neles, tipo, não. Isso é uma das coisas que algumas pessoas não gostarem muito deles, principalmente a Sally, porque muita gente não gosta da atenção toda que deram pra ela. Acabou de passar o Shadow aqui enquanto eu tô falando, mas Ô, Shadow, eu já falei pra você, cara, não passa aqui, caramba. E é isso, tipo... Estou procurando o maldito quarto esmeralda do caos. Pois é, aquela maldita quarta esmeralda. Então é só eles não focarem muito neles, tipo, tentar dar um espaço igual pra todo mundo, que eu acho que ninguém vai se importar, tipo, que todo mundo vai levar numa boa. Bom, eu gostaria de falar que eu gosto dos lutadores da liberdade, gosto dos personagens que tem nas HQs e tal, mas, tipo, os personagens que eu mais gosto nas HQs, além dos lutadores da liberdade, nunca mais vão poder aparecer. Por exemplo, o Jurisu, o Fiona Fox, o Joffrey, que por mais que ele seja um idiota, ele pelo menos ia ser interessante se um certo indivíduo, o certo diabo na Terra, o próprio... Ok, calma, parceiro, calma. Vamos devagar, vamos devagar. O Black Doom da vida real apareceu a do Ken Penders. Poderia nos falar um pouco mais sobre esse ser? Eu não sei muito sobre isso, acho que o pessoal queria saber sobre a treta, então faça aí um Treta News e explique. Dossiê, na verdade. Foi legal porque tipo, ele começou um certo alguém, um certo indivíduo, um certo diabo. Eu sinto que se eu não estivesse intervindo, acho que os xingamentos só iam continuar. Mas comentem rapidamente dele. Ok, segue aqui a dossiê Ken Penders. O ano é 1993, o gibi do Sonic é uma novidade. Aí pra isso, a equipe da arte tá contratando escritores pra trabalhar pro gibi. Nesse caso, Ken Penders era um homem que recentemente tinha saído de um emprego, né? Ele já tinha uma experiência de ter escrito para alguns gibis de Star Trek. Aí ele estava procurando em locais para poder trabalhar. Aí ele viu que tinha arte, né? Tava contratando gente para
escrever gibi do Sonic, né? Ser escritor e artista também. Aí ele, essa pode ser minha oportunidade. Mas ele tava querendo mesmo trabalhar, algum emprego, entende? Aí, pra isso, sabe o que ele fez? O que ele fez? Ele mentiu que o filho dele jogava Sonic pra conseguir um emprego. Meu Deus! Eu vou entrar pra SEGA e falar: aqui, o meu primo de 3º grau joga Sonic, deixa eu trabalhar aí. O termômetro de diabo em pessoa na Terra está subindo 30 graus. Ele literalmente começou a escrever pra Sonic sem saber de nada das coisas. Ele mesmo disse que nunca jogou nenhum dos jogos do Sonic. E, tipo, de Sonic Satan assistiu um ou outro episódio. Então podemos dizer que quem conta que o Warren Graphics são quem penders da série Sonic. Ele tirava mais proveito do gibi pra traduzir ideias que ele tinha do que realmente fazer o que fosse Sonic. Tu consegue principalmente notar isso com o Knuckles, que vira aquela bagunça da Irmandade, que eu vou confessar que até que meio que gosto do conceito, mas sei que, olhando isso, não é muito Sonic, tipo, a Irmandade, Raven, aqui de Nápoles, a guerra entre os Equidnas e os Dingos e tudo mais. Mas aí, os personagens começaram a se envolver mais na história, começaram a fazer mais parte do elenco e ganharam até seus próprios fãs. Personagens que ele criou que muita gente gosta, por exemplo, a Julie Sue, muita gente tem muitos fãs, ou o próprio Geoffrey St. John, que muita gente também gosta, e o Scourge em si, que é um personagem dele também. Sim. Aí, mas sendo que, tipo, uma hora ou outra, o Ken Penders começou a ficar mais louco nas histórias que ele estava escrevendo. Tudo meio que começou a alcançar um ápice quando ele, na edição 50, né, você já começava a notar como ele era meio diferente das ideias. Quando na edição 50, ele queria matar o Dr. Robotnik, ele matou o Dr. Robotnik, porque ele achava que os vilões que ele criou, a Legião Sombria, eram bem melhores do que o próprio Robotnik em si. Nossa, ele tava querendo tomar a história pra ele mesmo. Gente. Aí, mas sendo que aí foi continuando a extrapolar e mais, né? Eventualmente o Robotnik voltou na edição 75, mas através de uma desculpa assim, né? Mas ele voltou. Mas aí o Ken Penders foi viajando mais nessas histórias, até chegar no ápice da edição 150, onde ela começa com o Sonic malvado, né? O Scourge, antes de virar Scourge, chegando em todas as meninas e beijando elas, tipo, sendo pegador mesmo. Tipo, deu beijo na Amy, virou a noite com a Bunny, tudo mais. Lê a edição, tá lá, 150. Meu Deus. Essa edição 150 provocou uma revolta enorme dos pais que estavam comprando os gibis pros filhos aí. O que é isso que eu tô vendo? Aí eles enviaram cartas raivosas pra Archie mesmo. Aí a Archie já meio que, nossa, é melhor a gente tomar uma atitude contra isso, né? Aí eles, Ken Penders, isso aí que tu não fez foi legal. Aí Ken Penders, o quê? Vocês acham que eu não gostaram? Aí ele começou a confrontar. Aí foi nesse momento quando o editor começou a ter uma presença mais forte no gibi. Aí ele disse, Ken Penders, tu vai fazer isso. Aí Ken Penders, tava todo... Quem você acha que é pra mandar em mim? Aí ele começou a desafiar mesmo os editores. Aí isso acabou resultando ele pedindo pra sair. Ele, nossa, vou dar fora. Tchau. Nossa, cara, meu Deus. Mas... eu não tenho o que dizer que Tem uma coisa que eu queria perguntar sobre isso. Sobre esse envolvimento aí do Sonic Chronicles, que provavelmente todo mundo deve saber. Eu queria saber, tem personagens que não foram criados pelo Ken Penders, que mesmo assim eles não voltaram no reboot. Que negócio é esse? Tipo a Fiona Fox, o Geoffrey, que eles não voltaram mesmo eles não sendo criados pelo Penders. Ah, sim. O motivo disso é porque a Archie decidiu ser mais cautelosa depois do que Ken Penders fez, né? Eles, não é melhor a gente não arriscar com personagem criado por outros também, não. Não vamos envolver isso pra caso algum outro maluco apareça processando o gibi de novo. Ah, sim. Tá, mas peraí, você não contou o resto da história. Como que ele chegou ao ponto de processar? Por que ele fez isso, exatamente? Ok. Aí o Ian Flynn veio e substituiu o Ken Penders, que fez o gibi ficar bem mais famoso, né? Que, tipo, rendeu o gibi Sonic the Hedgehog como a gente conhece hoje em dia. As histórias do Ian Flynn, que são infinitamente superiores ao do Ken Penders, trouxe a fama pro gibi. Aí, durante esse período assim, em 2008,
a BioWare estava desenvolvendo o primeiro jogo de RPG do Sonic, né? O Sonic Chronicles, The Dark Brotherhood. Vocês conhecem, né? Sim, já joguei. Pronto. Aí, o Sonic Chronicles, ele decidiu tirar proveito de alguns elementos que estavam presentes nos gibis do Sonic, né? Tipo, os Nocturnos eram baseados na Legião Sombria, que eram os rivais, uma clã de Equidnas que eram malignas que tinha no gibi do Sonic, aí eles se inspiraram. Aí também criaram uma namorada pro Knuckles, né, no Sonic Chronicles, que nesse caso seria a Shade, que meio que era baseada na personagem da Jutsu. E também foram pegando outros elementos, tipo, tem bastante comparações, você consegue notar como se inspirou. Aí, Ken Penders ficou revoltado com essa cópia, plágio, que a SEGA e a BioWare tinham feito para esse jogo novo. Aí ele disse, oxe, eu vou tirar satisfação com eles no tribunal. Ele achou que tinha o direito sobre o personagem e meteu o processo na SEGA e na BioWare pra, tipo, olha, vocês estão fazendo cópias dos plágios dos meus personagens e eu não gosto disso, eu quero meus direitos. Dinheiro aí da minha mesa, por favor. Aí, a Archie, né, observando isso de longe, ela pensou, cara, se eu não fizer nada, vai feder pro meu lado. Aí, o que eles fizeram? Eles então entraram e processaram Ken Penders, dizendo que ele não tinha direito de processar a SEGA e a BioWare, porque a Archie em si tinha direitos sobre os personagens que ele criou através do contrato. Aí rendeu numa batalha judicial bem longa, com esses detalhes assim chatos, mas sendo que o resultado foi por conta de um trabalho meio ineficaz da parte da Archie de vez em quando. Os advogados acabaram dando caso pro Ken Penders, tanto no caso da SEGA como no caso da Archie. Aí o resultado disso, eles não podem mais revender Sonic Chronicles, não podem fazer novas unidades, o que acabou meio que dando o jogo até ficando... colaborou o jogo a ficar mais raro. Personagens do Sonic Chronicles também não podem ser reutilizados no futuro, como o Shade, o Wix, o líder dos Nocturnos e tudo mais. Eles não podem ser mais usados nos jogos futuros do Sonic por motivos de plágio. E o maior impacto foi feito nos gibis da Archie, onde eles literalmente tiveram que resetar a continuidade inteira, porque, tipo, a presença do Ken Penders, dos personagens de Ken Penders, é tão intrínseca ao roteiro do gibi, que eles tiveram que dar um reboot pra poder continuar de alguma maneira o gibi. Mas o contrato, o que aconteceu com o contrato dos personagens? Bem, o contrato, né, que o Ken Penders seria assinado, que passaria o direito autoral dos personagens que ele criou pra SEGA, teria sido queimado no incêndio que ocorreu. Quê? Que incêndio? Um incêndio que teria acontecido. Um incêndio verdadeiro ou um suposto, entre aspas, incêndio? A gente tava até eu e o Otávio, a gente tava até comentando sobre isso um pouco antes da gente começar a gravar aqui o podcast, que a gente acha que nós dois concordamos que esse incêndio foi bem conveniente. Que história sinistra, só fica pior. Você tá virando novela? Será que Com certeza, esse papo de incêndio não ajudou a imagem da Archie em manter o direito autorais dos personagens. Aí, a Archie teve que fazer o reboot pra poder manter o gibi, né? Porque se literalmente o processo do Ken Penders, né, foi a favor do Ken Penders, na verdade, de uma história do arco de um gibi. Eles tiveram que literalmente remover metade dos personagens de uma edição pra outra através de uma desculpa esfarrapada, dizendo, houve uma onda de choque que fez todo mundo desmaiar, aí por isso que agora só tá o Sonic e uns personagens aí. Cadê o resto? Sumiu! Que triste. Cara, tem uma coisa muito bizarra que acontece no mundo dos gibis, que tipo, acho que era no 243 até o 244 que aconteceu esse negócio, que tipo, numa edição tava a Leander lutando lá contra o Sonic, aí na edição seguinte, por causa desse processo, todos os Equidnas que estavam lá viraram anéis. Como é que é?
Todos os Equidnas que estavam na outra edição lutando contra o Sonic, do nada viraram os anéis. E tipo, um vilão chamado Trash botou eles nessa zona aí. Que bizarro, virou anel. Eu tô andando aqui, de repente do nada eu viro um anel, aí vem o Sonic e me captura. Tipo, eles do nada param a história. Tipo, na 243, tava o Sonic lutando contra a lenda. Aí, na 244, do nada, o Trash retorna. E ele tá dizendo, eu tenho que me livrar de todos os Equidnas. Aí, tipo, ele aparentemente pegou todos os Equidnas entre uma edição e a outra, entre a 243 e a 244. Teleportou eles pra outra dimensão. E, basicamente, a história toda mudou agora. É só o Knuckles enchendo porrada no Trash. Cara, só uma coisinha sobre isso. Eu só fico pensando, tipo, olha só, a gente quando é criança, a gente lê essas coisas. E a gente vê essas coisas bizarras acontecerem, a gente... Nossa, o que aconteceu com a história? Quando a gente cresce, a gente descobre que por trás tem toda uma luta judiciária, tá ligado? A gente não pensa nisso quando criança. Novela! Nossa, gente, você não vai acreditar. Eu fico pensando, tipo, naquelas cenas de novela, tipo, Malhação, que eles tentam botar um clima mó sério. Aí chega o Ken Penders no escritório dele, ele solta um fósforo e começa a queimar tudo do contrato dele, tá ligado? Câmera lenta, com música... Mas enfim... O Ken Penders fez um churrasco de contrato. Esse incêndio suspeito aí. Será que o Ken Penders foi o responsável? Vocês verão na próxima edição. Mas enfim, galera, voltando rapidinho àquele assunto, eu não tinha dado a minha opinião sobre os lutadores da liberdade. Seguinte, eu gosto deles, mas eu não vejo eles funcionando muito bem na IDW. Não que eu não vejo eles funcionando, mas é porque, já que a IDW é tudo novo, é bom ter coisas novas, sabe? Não tem por que ficar reutilizando. É bom criar coisas novas. E falando nisso, eu queria pedir a opinião aí mais detalhada de cada um sobre a nova HQ que lançou, que a gente leu aqui e tudo mais. Sim, número 1. Caio, começa aí. Qual é a sua opinião sobre essa HQ? Então, irei começar. Eu acho que o que tá ali? Sim, eu acho que essa HQ, ela tipo, foi muito boa, de verdade. Eu acho que foi um ótimo início. Eu não tava esperando nada mais do que isso, porque também é a primeira edição e nenhum primeiro episódio, nenhuma primeira edição, nenhum primeiro capítulo de qualquer coisa vai ser algo grandioso, gigantesco. Mas, tipo, eu adorei demais a história, porque eu consegui gostar do Tails, ponto. Eu consegui gostar do Tails, porque eu não gosto muito do Tails, simplesmente não gosto dele. Mas nessa HQ, eu consegui criar uma simpatia por ele. Eu achei que ele tinha uma personalidade muito legal. O Sonic também tava com uma personalidade muito bacana. O universo, assim, ele ainda não tá tão bem explicado, mas eu acho que ele vai, assim, ampliar direito. Teve cliffhanger no final, com um vilão que provavelmente vai ser novo. A arte tá linda, meu Deus, aquela capa. A arte mesmo, Nossa. Tipo, a arte visual. Achei que tu ia dizer a arte comics, né? A arte. Nesse caso, a arte que eu digo, a arte visual, no caso, não a arte. Sim, Tá, pronúncia parecida. Artístico. O que mais que você gostou? Isso. Já falei tudo. Bem, eu li literalmente antes de começar o podcast, porque eu tinha separado para ler antes, mas eu tinha esquecido. E eu gostei. Eu, assim, não tenho uma opinião formada, mas eu gostei, principalmente o que o Caio falou sobre o Tails, porque ele realmente está com personalidade. Ele não tá só com aquela cara de assustado que ele fica, mas ele faz caras e bocas. Ele fala coisas que ele realmente pensa. Ele age com as próprias mãos. E tipo, eu adorei isso, sabe? Eu gostei muito. Só tem uma coisinha que me incomodou um pouco, mas é tipo besteira. Que tipo, na primeira imagem... Na primeira imagem, tipo, mostra lá 4 quadrinhos, mais ou menos, e o Sonic no meio com uma carinha feliz, assim. E na segunda capa, o Sonic tá fazendo uma cara feliz também, tipo, parecia... Não a mesma imagem, mas ficou meio repetitivo aquela parte ali, sabe? Tipo, artisticamente falando. Mas acho que é a única coisa boba mesmo, uma coisa boba. Acho que é a única coisa, tipo... Que negócio besta pra falar, mentira, respeito sua opinião.
besta é você, tu. Tá, tudo bem. Que isso, minha... Eu só achei que, tipo, ficou meio repetitivo, tipo, a mesma cara do Sonic em duas páginas, sabe? E, tipo, ele... É porque eu tenho um trauma do seguinte... Eu tenho trauma da personalidade forçada feliz do Sonic. Porque, se você for pra ver... Ele não fica triste, ele não fica com raiva, ele é feliz. Ele é um cara feliz, ele é feliz. Tá todo mundo morrendo, ele tá feliz. Tá todo mundo se ferrando, ele tá feliz. E eu odeio isso. Então meio que, tipo, já associo sorriso do Sonic é uma coisa forçada, um trauma já. Tá, resumindo, Carol odeia coisas felizes. Eu, pessoalmente, não vejo exatamente assim. O quê? Carol odeia coisas felizes. Sim. Podia dar uma variada, né? Não, uma coisa que eu ia comentar também era que... Eu me esqueci, peraí. Não, sim, recentemente... É a idade. Recentemente, o Luca me mostrou uma comparação entre como o Ian Flynn desenha uma cena e como a SEGA pede pra ele desenhar. E, tipo, o Ian Flynn desenhou uma cena onde o Sonic, tipo, perdeu uma pessoa querida, sabe? E, tipo, o Ian Flynn desenhou ele desesperado, ele triste, ele, tipo, chorando. E aí a SEGA pediu pra nerfar isso, sabe? Deixar ele só tristinho. E eu acho isso tão ridículo, porque eles não querem que o Sonic tenha mais personalidade, eles querem que o Sonic seja, tipo, feliz o tempo todo. Eu acho isso tão ridículo, na boa. Não, o que eu acho daquela ilustração é porque ficou muito exagerado da parte do Sonic. Porque o Sonic em si, ele não é um cara que se expressa tanto assim, ele internaliza mais os seus próprios demônios. Eu sei, mas só que eu sinto que ele não é assim porque a SEGA construiu ele assim, entendeu? A SEGA não queria... Não, se o personagem do Sonic é assim, não deve escrever como ele é, ao invés de inventar um personagem pra ele. Posso falar o que eu acho? Diga. Eu acho que a SEGA em si, ela tem muita... Tenta, tipo, se preocupa demais sobre a autoria do Sonic, por exemplo. Eu tenho um personagem, certo? Vamos dizer que esse personagem aqui nem é o Sonic. Aí, ele age daquela maneira todo tristonho. Aí eu falo, tipo, esse personagem, ele não ia ficar totalmente desse jeito nessa situação. Ele não estaria, tipo, sendo exagerado nessa situação. Ele estaria sendo mais natural, não sendo totalmente exagerado. Tipo, é uma coisa que a SEGA, ela tenta, como eu posso dizer, ser dominante demais. Ela se preocupa demais com a característica do Sonic. Eu acho que ela tenta passar a imagem que ele é coolest, legalzinho o tempo todo, porque é isso Exatamente. que eu vejo em todos os jogos. Assim, todos os jogos dos recentes, sabe? Principalmente. Que, tipo, ele tá sempre sorridente, sempre feliz, não importa o que aconteça. E eu acho isso um pouco irritante, sinceramente. Mas voltando ao assunto do que achamos da primeira HQ, eu queria saber sobre a opinião do Luca. O que você achou da primeira HQ da IDW? Não gostei, ponto. Não, tô brincando. Nossa! Meu Deus, socorro! Enfim, não, mentira. Na verdade é o completo oposto disso, eu adorei ela. Ela não... Eu vi... O povo é chato, então obviamente eu já vi que tem gente reclamando, que ela é muito devagar, que não aconteceu nada, tipo, Bem, galera, o primeiro passo. primeira HQ do Sonic na IDW, gente. Não pode começar já com um enredo mega complexo, gigante, tipo, esperem. E aconteceu coisa, né? Sim, tipo, eu acho que o Tails, ele meio que... Eu sinto que o Tails, ele roubou o foco. Tipo, eu acho que o Tails foi, tipo, a melhor coisa nessa HQ, porque foi muito bom ver o Tails sendo Tails de novo, e não só aquele... Porque isso entra naquele negócio de como o Tails estava sendo escrito nos jogos mais recentes, tipo, que ele é nerd, ele é um amiguinho do Sonic, o nerd, que a única personalidade dele era falar palavras longas para soar inteligente. Esse é o Tails nos jogos mais recentes.
Então foi bom ver esse Tails mais parecido com o Tails dos Adventures, tipo, que não só é inteligente, mas que chega lá, fala alguma coisa, ajudou o Sonic a lutar. Eu não lembro nem qual foi a última vez que o Tails chegou e enfrentou algum inimigo junto com o Sonic no jogo, nem lembro, acho que foi o quê? Foi no Adventure 2. Não, no Heroes. Foi no Heroes, cara. Uau! Ele já tava covarde. Veio os inimigos cercando ele do Dark Guy. Por favor, gente, não me bate, socorro! Uau, então Sonic Heroes é de... é Sonic Heroes 2004, né? Ah, tá. De qualquer forma, foi bom ver o Tails de novo. Tipo, ele é até um pouquinho sarcástico, tipo, a relação dele ali com o Sonic. Adorei. Então, eu acho que o grande holofote mesmo foi o Tails. Tipo, eu adorei o Tails. E eu espero que a SEGA aprenda, tipo, que esse é o Tails que a gente espera ver nos jogos e não o nerd amedrontado. Sim, eu acho que a SEGA vai ter muito material bom pra se inspirar para os próximos jogos na SEGA Kids. Agora se eles vão usar ou não, é outra história. Eu espero que usem. A SEGA deve contratar Ian Flynn pra escrever os jogos. Isso é o que todo mundo quer. Bem, Kitari, o que você achou da primeira HQ da IDW? Bom, eu achei a mesma coisa que o Lucas achou um lixo. Brincadeira. Eu achei que o pessoal ele fica tipo, eu quero que aconteça muita coisa no começo. Gente, vocês acham mesmo que na primeira HQ vai aparecer, sei lá, um vilão estilo Energec, um vilão tipo Black Doom aparecendo do nada o Sonic? E galera, vamos ter que bater e arrebentar. Aí, tipo, eu penso que para começar tem que ser um começo simples, gente. Tem que ser um começo simples. Eu já aprendi muito como um começo de história tem que, tipo, ser simples, mas já tem que apresentar o que já vai apresentar a base da história, o que você vai esperar da história e o tom que ela vai ser, entendeu? Isso. O que eu vejo, o que eu achei dessa história, eu adorei, tipo, além das cenas cômicas que tem, tipo, o Sonic, o jeito que o Sonic e o Tails agiu nessa HQ foi excelente, tipo, principalmente o Sonic, ele derrotando os inimigos lá, salvando aquelas duas pessoas, aí ele dá uma pausa só pra dar uma piscada pra mulher e daí ele sai correndo. Cara, são esses detalhes que eu adoro, mano. Sim! Principalmente... Adorei aquela parte. São principalmente, tipo, esses detalhes, por exemplo, as referências que teve, aqueles caras gigantes com o martelo do Sonic Heroes, o Egg Emperor do Sonic Heroes no começo, e o ataque combinado do Tails do Sonic 4 episódio 2, aquilo eu nunca pensei que eu ia ver, mano. Aquilo foi maneiro. Tipo, eu vejo que essa HQ aí foi muito boa. Foi muito boa. Obviamente, as próximas vão ser melhores, mas o começo, pelo menos pra mim, foi bom. Resumindo, o Luca e o Kitari adodiaram. Mistura de odiaram com adoraram, brincadeira. Não, odiadoraram. Sei lá. Mentira, eles adoraram. E, por fim, mas não menos importante, Otávio, o que você achou? Eu achei que foi uma ótima edição para introduzir o conceito de Sonic e DW. Já no começo, você não precisa, tipo, ter jogado os jogos do Sonic anteriormente para ter uma noção do que são os personagens. O que eu acho que é uma coisa muito boa para se fazer. E, tipo, mesmo que o jogo... mesmo que o gibi dê começo após os eventos de Sonic Forces, você não precisa ter jogado Sonic Forces para entender do que a história tá falando sobre. Se você jogou, tu vai entender algumas referências de que vão fazer. Tipo, tem alguns cenários por onde o Sonic corre da primeira edição, que são parecidos com a fase Sunset Heights de Sonic Forces. E também tem a Metrópolis de Sonic Forces lá também, o Tails referencia a ela através de um balão e tudo mais. O que é uma coisa bacana, porque, tipo, ao mesmo tempo que você é novato ou veterano, você tem uma coisa pra se ver, entende? Tipo, eu sou veterano de Sonic, eu tô entendendo essas referências aí. Mas aí eu também sou novato de Sonic e tô entendendo o que o gibi tá querendo dizer. Isso foi muito bem feito da parte deles. Aí, só rapidinho aqui, né, meu consenso, né? A história do Ian Flynn foi boa demais.
Os desenhos do Tracy Yardley estão muito bons, como sempre. O estilo dele definiu a arte Sonic. E eu fico feliz que ele tenha continuado nos novos gibis. E as cores do Matt Herms são sensacionais, como sempre. Eu gosto muito como ele faz as cores saltarem para fora da página. Só uma coisa rapidinha que eu quero dizer é que quem vocês acham que é aquele cara sentado na cadeira do Eggman no final da primeira edição? Eu tenho, tipo, praticamente certeza de que não é o Eggman, porque ele tá, tipo, muito estrategista. Então não é o Infinity, deve ser o Feng. Sou eu, galera! Não, com certeza não é. Uma coisa que eu acho interessante que, tipo, o Tails sendo inteligente sem ser forçado. De novo, obrigado, Ian Flynn. Antes da última página, o Sonic fala, será que não é o Eggman? E o Tails fala, não, eu não acho que seja o Eggman, porque se fosse o Eggman ele já estaria, tipo, ele estaria se exibindo, ele estaria aparecendo, ele estaria se promovendo, e ele não estaria sendo, sabe, sorrateiro, tipo, desse jeito. Então, tipo, acho que já mostraram a capa da 5ª ou da 6ª edição da IDW, que tem um Eggman, tipo, com o Sonic pendurado pela perna. Então isso me leva a acreditar que o Eggman talvez só apareça na 6ª edição, na 5ª ou na 6ª. Então, eu não acho que seja o Eggman, mas se vocês perguntarem pra mim quem eu acho que seja, eu não sei. Cara, inclusive falando esse lance aí do Tails falar, não, acho que não é o Eggman. Pra mim, é um tapa na cara da história do Sonic Colors, aonde o Tails fica, tipo... aonde, tipo, o Sonic fala pro Tails, o Eggman, ele tá fazendo isso, aí o Tails, não, acho que não. Véi, isso é um tapa na cara do Sonic Colors, na boa. Porque, tipo... Não, porque, tipo, é estranho, tipo, o Tails que tá inocentemente acreditando em tudo, enquanto o Sonic que tá o cético aí. Não é pra ser o contrário isso, não? Exatamente, meu Deus. Parando pra pensar, gente, tem um episódio de Sonic Boom onde mostra o Orbot sendo um personagem muito inteligente. Será que não é o Orbot na cadeira? Oxi. Não. Na verdade, eu acho que é o Eggman, porque já foi confirmado que acho que na 5ª edição ou na 6ª, é isso que eu tava o Eggman falando aparece. Eu acho que, pessoalmente, deve ser o Metal Sonic. Opa. Será? Seria muito bom. Seria muito bom. Eu adoraria ver um foco no Metal Sonic. Sim. Porque se você ver as falas do balão dele, as letras estão saindo azuis. Isso é um detalhe até que eu não sei. As letras estão azuis. O balão sai, as letras são azuis. E que, tipo, quem mais conseguiria ter controles dos Badniks do Eggman a não ser o próprio Metal Sonic? Isso seria muito bom. Faz muito sentido. Eu até imagino uma coisa do tipo assim, o Metal Sonic meio revoltado com o Eggman por ter, tipo, usado não, assim, uma ilusão dele em vez de ter botado o Metal Sonic contra o Sonic. Eu imaginei uma coisa. É verdade. Uma coisa, na verdade, que acho que ninguém parou pra pensar é que a gente não vê o Metal Sonic cronologicamente desde Sonic Heroes. A gente não viu mais ele depois de Sonic Heroes. Falando em Sonic Heroes, eu acho que seria muito bom se o Metal Sonic tivesse com o design do Sonic Heroes. Do Neo. Do Neo Metal Sonic. Uau, adoraria. Mas só que, tipo, no final do Sonic Heroes ele volta pro design normal quando ele é derrotado. Eu acho que vai acho que o Metal vai estar no design normal. Mas seria muito bom. Talvez ele... Seria legal se ele aparecesse de repente em design normal e aí ele muda de design em algum momento, sabe? Tipo, se transformou. Sim. Mas então. Vamos finalizar. Pra finalizar aqui o assunto da IDW, tipo, expectativas, como é que tá as expectativas? Infinity, por favor, tem um desenvolvimento bom. Altas. Muito altas também, principalmente porque a próxima HQ é com a Amy. E eu adoro ela. Sim. A Amy sendo bem desenvolvida. Eu queria falar uma coisa. Já coloca amor. Aí meu lado soneme chipador fica doido já, né? Meu Deus. Uma coisa que eu gostei é que, tipo, logo de cara o Ian Flynn, tipo, chegou no Twitter, eu acho que já perguntou qual é a Amy favorita, tipo,
se fosse a Amy do Adventure, com aquela personalidade dela ser a Amy do 2006. Então, eu gostei. Sim. Eu gostei muito disso que o Ian Flynn chegou e tipo, aí gente, que Amy vocês querem? Eu acho que vai ser uma Amy bem baseada na do Adventure, então se for a Amy do Adventure eu já tô instantaneamente interessado. Eu também tô querendo muito ver os outros personagens, porque eles falaram que vão focar mais nos personagens dos jogos, então eu quero muito ver eles sendo tratados de uma maneira melhor do que nos jogos mais recentes, sem ser... Porque nos jogos recentes, Generations e Forces, eles são nada... Eles não passam de participações... glorified cameos, tipo, participações especiais, tipo, olha gente, eu sou aquele personagem, eu tô aqui, é legal que eu esteja aqui, né? Legal, continuando com a história que não existe, tchau. Eles são só os amigos do Sonic, é tipo todo mundo da Chris e Greg. O governador Chris e Greg, Generations e Forces. Então, eu espero que eles voltem a ser desenvolvidos e é isso, eu acho que a coisa que eu tô mais animado no momento é a Tangle. Tangle, é mesmo? Tangle! Como é que a gente não falou dela? Verdade. Eu, você e o Zubumarafu. Vamos fazer assim, ó. A gente deixa assim, implicitamente prometido, mas não completamente prometido, tá? Que, assim, mês que vem, quando as 4 HQs estiverem lançadas, a gente provavelmente pode fazer mais um podcast falando sobre esse arco, né? Que foi esse mês. E aí a gente fala sobre a Tangle, fala o que a gente achou de cada HQ, especificamente, a gente fala muito mais, porque esse podcast já tá muito grande, eu acho. Verdade. Cliffhanger do podcast. As primeiras 4 edições elas vão formar um arco, que é basicamente sobre o Sonic versus esse controlador novo dos Badniks aí, que pode ser o Metal Sonic. Aí, quando terminar a edição 4, aí vai começar um novo arco, que é o... Que aí vai ter os Chaotix e o Eggman. Show. Uau. Ok, então eu digo assim, eu sou completamente a favor. Bora fazer depois um podcast, tipo, nossas opiniões no primeiro arco da IDW. Sim, eu também sou a favor. Agora, pra finalizar, bora só responder as perguntas. Na verdade, acho que é a pergunta, porque só tem um. E depois a gente finaliza. Mas não, teve mais 3 aqui, 3. E teve um fã que fez uma lista enorme de perguntas, mas seriam mais perguntas pra equipe, assim, tipo, para os dubladores, né, responderem com a voz dos seus personagens, porém a gente não tá com eles aqui, então vamos deixar essa pra depois. Vamos responder algumas perguntas que fizeram aqui. A primeira pergunta é do B1-7567. Adorei as respostas, kkkk. Quem vai dublar o Takashizuka e o Aaron Webber? Eu já digo que o Luca é o Aaron Webber. Exatamente, eu ia falar exatamente isso, o Luca vai ser o Aaron Webber. É o Aaron Webber. É o Luca e ponto. Galera, saca só da minha impressão de Takashizuka. Quem? Eu vou confundir ainda mais a lore do Sonic. É o quê? Quem é o Takashizuka? Som. Não, ok. Saca só aqui minha impressão do Takashizuka. Diga. Eu irei confundir ainda mais a lore da série Sonic. O Sonic clássico agora é do futuro. Eu irei dizer que se você for do outro lado do planeta, você pode ver a lua quebrada. Pior que eu vi um vídeo teoria sobre isso hoje. Então é isso, pessoal. Vamos acabar aqui com a live. Obrigado, Tyson Hess, por estar aqui presente. Na próxima live, semana que vem, a gente vai falar mais algumas coisas sobre Sonic Mania, se vocês quiserem. Eu tô imitando o Aaron Webber, tá? Tipo, então... ok. Entendi. Então Southwest. Southwest. Você girar aquele YouTube Poop é muito bom. Vocês vão dublar o Nationalist e o novo filme do NASA que vai sair em 2019. Quando? A próxima pergunta. Vocês vão dublar o Nationalist de novo? Eu venho aqui confirmar que nós não temos projeto para dublar o NASA, infelizmente. Kitari, eu queria que você falasse. Mentira. Então, na verdade, ele morreu. Na verdade, a gente tem sim projeto para dublar o Nazo Unleashed. E o filme que vai sair em 2019. Provavelmente o Nazo Unleashed ele vai sair no final do ano, depois do mod. Eu não dou. Provavelmente vai sair depois do mod, que tá no nosso plano. A prioridade é o mod. Sim, a prioridade é o mod. E depois do mod a gente vai fazer o Nazo Unleashed. Se o Nazo Wrath of Nazo ele sair em 2019 mesmo,
Então a gente faz o Wrath of Naso com mais paciência, com mais calma. Então tá. Mas, na verdade, Naso foi adiado, viu? De 2019 e agora ficou indeterminado o ano que vai ser lançado. Porque o cara basicamente falou que originalmente teria 30 minutos de duração, mas só que agora ele aumentou o tamanho do filme em 15 minutos. Então, 45. Sim, 15 minutos. Então, tipo. Aumentou em 15 minutos, aumenta em 15 anos. Não, a gente. Não. A gente tá falando da continuação de Naso, a gente não tá falando do Sonic 2 HD. Meu Deus! Tá, desculpa. Caramba! Ei, Essa foi uma Tá, burn próxima pergunta, incrível. próxima pergunta. Peraí, rapidinho. Gente, antes que vocês me odeiem por esse comentário sobre Sonic 2 HD, olha o Sonic Time Twisted. Ele demorou quase 10 anos e saiu, então não me ataquem, gente. Ele vai ser feito, a gente só não sabe quando, mas ele vai ser feito. Então não me matem. Próxima pergunta. Vocês gostam de OCs de Sonic? Do disco Metaleiro, se não for o nome do menino. Ou O menino. Também, o carinha que perguntou sobre o Naso foi o Commander Code, né? E agora a próxima pergunta é de disco metaleiro. Vocês gostam de OCs de Sonic? E por acaso vocês têm algum? Começa aí, Caio. Eu? Eu já cheguei a desenhar um, mas eu não lembro nem o nome dele, não faço ideia. Sei lá, eu não tenho, não. Eu tenho vontade de desenhar, mas eu tenho preguiça. Basicamente. Pronto. E você, Luca? Ele existe na minha mente, mas eu nunca desenhei ele. Eu acho que a única coisa que ele é um felino. Tá, que tipo de felino? Eu não sei. Ele é um felino. Ele existe na minha cabeça, mas não em detalhes. Ele toca guitarra. Tudo que eu imaginei dele, tá? É só isso mesmo. Que fofo. Fala, Kitari, fala os seus Pronto. 300 bilhões de OCs aí. Depois que você fala seus trocentos e milhares de personagens. Ai. Caso vocês não saibam, eu tenho, em total, eu fiz a conta, gente. De OCs de Sonic, eu tenho 20. Eu tenho 20 OCs de Sonic. Alguns eu não terminei de digitalizar. Mas, tipo, se vocês quiserem ver meus OCs, é só vocês irem no meu DeviantArt, Kitari Hamakura, e lá tá. Eu deixo lá na descrição. Ótimo. E, tipo, Carol, caso você não queira desenhar o seu OC, é só pedir pra eu desenhar. Meus Beleza. desenhos melhoraram muito depois. Verdade. Sim, era mesmo. E você, Otávio, tem algum AC? Eu já tive lá em 2012 por aí, quando eu tava mais inspirado em criar o C. Mas eu basicamente fiz uma versão furry minha, na verdade, né? Tipo, Otávio, o porco espinho. Nos meus tempos de HQ, eu fiz um OG de Jotaro. Nossa. Bem, se for pra dizer OC favorito, então sabe quem eu escolho? Quem? O Avatar. O único OC canônico, Lê Avatar. Se tem alguém meu favorito, que é meu favorito, eu escolho OC. OC. Meu Deus Uau. do céu. Com isso, terminamos o nosso podcast. Na moral, mano. Acho que a gente vai ser. Inclusive, não é só uma estrelinha aqui rapidinho. Eu quero muito que o Avatar retorne no gibi da IDW Sonic. Seria maneiro. Seria mais. Por favor, gente. Ai, Caio. É porque eu vou fazer a polêmica agora, na moral. Eu queria falar isso vai antes conversar de mais. falar. Eu vou falar agora, na moral. Tem um personagem lá na HQ que é um personagem de fundo. É uma gata rosa que era pra ser a mesma gata rosa do Sonic Forces, mas ela tá horrível. O focinho dela tá negro. Eu tô falando isso porque eu tô começando a ter mais experiência em design de personagem. E, mano, não combina. Ela é rosa, mas o focinho dela é um cinza escuro e o resto da roupa dela é toda escura e tudo mais. Não combina, mano. Que negócio é esse? Nossa, mas enfim, a gente leu aqui a pergunta do Nathan, né, que ele tinha feito. A gente vai deixar para responder numa live, onde tem os dubladores mesmo para responder como os Sim, personagens. exatamente. Essa piadinha.
Mas a gente vai terminando aqui o Estrela Cast. Foi Calma, pera aí, deixa eu falar. A gente envia perguntas porque a gente recebeu poucas. Isso é um protesto, enviem mais perguntas. Verdade. Porque a gente quer responder. Isso é um protesto. Exatamente. Só quero dizer uma Não. coisa. Diga. Só posso dizer uma coisa? Vou dizer uma coisa. Só um. Eggman robotizou foi pouco. Seu que É o quê? Eggman robotizou pouco. Otávio, eu estou começando a questionar a sua sanidade, cara. Eu não entendi. Melhor você não entender. Terminamos o podcast. Vamos terminando aqui, galera. Foi ótimo conversar aqui com vocês. A gente vai, não estamos prometendo, mas a gente vai tentar fazer mais podcasts com o Otávio sobre as próximas edições das HQs. Então a gente vai encerrando por aqui. Pessoal, mandem mais perguntas pra gente poder responder, não tenham medo. E vamos nos despedir, galerinha. Até o próximo Estrela. Um beijo para todos e escutem muito. Adeus, galera. Valeu, falou. Deus. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até mais. Até o próximo. Falou! Falou! Ai, acabou o podcast finalmente. Cara, eu odiei gravar isso com você. Tô brincando.